Hans Joseph Haydn, nosso mentor espiritual, que vem trazendo através da sua música todas essas energias de equilíbrio, de saúde, de prosperidade. Vamos absorvendo essa vibração musical para trazer o equilíbrio para você. Estamos aqui novamente na Madrugada Astral, Deus e Mantovani, e nós vamos hoje falar de um assunto muito interessante para continuar aquele programa falando sobre relacionamentos. E eu trouxe uma convidada muito especial, que hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Será que a gente depende emocionalmente de alguém? Ou quem será que depende emocionalmente de nós, né? Porque é uma moeda aí de dupla face. E hoje, para variar, trouxe a nossa querida Tereza Cristina Moraes, que vem trazendo, né, Tequinha, uma contribuição aí, essa dupla aqui falando sobre relacionamentos. E vamos embora. Fala um oi aí pro pessoal e vamos entrar no nosso assunto hoje, que tem muita coisa para falar. Oi, pessoal. É uma honra, é um prazer imenso estar aqui como convidada da Deusi, né, contribuindo um pouquinho para esse trabalho maravilhoso. A gente tem uma troca extraordinária, a gente trouxe aí conteúdos muito especiais para vocês, espero que vocês gostem, né, e que possa, de uma certa forma, provocar um pouquinho de transformação na vida de cada um. Eu estava falando aqui, né, sobre fazer uns programas, uma série de programas falando sobre relacionamento. Porque, gente, quem não tem hoje um problema ao se relacionar, né? Com e certeza. Não é só relacionamento amoroso, porque isso se expande, né? Com o filho, com os pais, com colegas no trabalho. O mal do mundo hoje são essas carências, essas dependências que a gente tem emocionalmente. A gente precisa amadurecer emocionalmente. A gente vai amadurecendo o intelecto e vai ficando com o nosso coração ali, lá infantilizado. Né? Lá na infância ainda. Né? Então vamos lá, Tequinha. Vamos começar a falar aqui um pouco sobre isso. Esse padrão de dependência, né? O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Então, é muito importante a gente compreender como é que estão as nossas relações, né? Se eu sou dependente, por exemplo, do meu marido, do meu namorado, né, dos meus pais, das pessoas com quem eu convivo, até dos meus empregadores, se de alguma forma eu me vejo, né, dependendo de algo, né, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, até energeticamente, para que eu faça as coisas, né? Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba dependendo muito de uma pessoa ou de outra para que eu consiga realizar algo. Então, é importante a gente trazer essa reflexão. O quanto eu estou sendo dependente ou o quanto eu sou autônomo da minha vida? O quanto eu sou realmente dono da minha vida? O quanto eu estou ali nas rédeas da minha vida? Né? Porque isso tem um pouco a ver com a nossa maturidade. Né? Porque, assim, eu não trabalho, então meu pai sempre me sustentou, a criança, o adolescente, vai acostumando. E tem gente que para ali e não cresce, né? Então, aí o marido ou a esposa sustenta, aí a pessoa não dá conta do trabalho. E assim começa, né? Essa questão de dependência emocional vem com outras dependências, como você falou. Com certeza. E quem não conhece alguém que está nessa situação, Com né? certeza. E é uma linha muito tênue. Por quê? Porque muitas vezes você saiu de casa cedo, você já se banca há muito tempo, né? Enfim, tem a sua vida, a sua profissão, ganha o seu dinheiro e tudo mais. Mas quando você se vê, você está sempre dependendo de alguma forma. Não faz né? nada sem a opinião da mamãe ou do papai. Essa questão da aceitação, será que eu posso ou não posso? Precisa sempre ter uma validação de alguém. A validação de permissão. Alguém, essa permissão. Porque senão não está suficiente maduro e falar, não, a pessoa, eu sou dessa forma, eu gosto desse tipo de coisa, eu tenho esse tipo de comportamento. Se o outro gosta ou não, o problema é do outro, não Exatamente. é meu, né? Essa é a adultez falando, e a gente vai se sentindo infantilizado. Porque, de repente, então quer dizer que eu tenho que sair tomando todas as decisões da minha cabeça? Não necessariamente. Se você está dentro de um relacionamento, obviamente você vai o quê? Conversar.
conversar, dialogar, expor qual é o seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo, ou a decisão que você gostaria de tomar, e aí vai se chegar num determinado, né, enfim, num denominador comum que seja bom para todo mundo. Mas é diferente do que, eu preciso do outro para me dar permissão, eu preciso do outro para me validar, ou se o outro não tiver, ou não falar, ou não fizer... Dependência, né? Não vai acontecer, né? Então, acontece muito com pequenas situações, às vezes, do dia a dia. Se o outro não for, eu não vou. Se o outro não fizer, eu não faço, né? Então, coisas até rotineiras de casa. Lavar uma louça, por exemplo, fazer uma comida, por exemplo, né? Tem pessoas que estão num relacionamento que se a mulher não faz a comida, o homem não come. Né? Não se alimenta, parece que faz até uma birra, né? Exatamente. Tipo assim, aquela criança vingativa de que eu vou passar fome para ver se faz alguma coisa por mim. Então, são padrões que a gente tem que olhar com carinho, com compaixão, né? Porque o processo de transformação, ele acontece a partir do momento que eu reconheço isso em mim, né? Que eu aceito e que eu decido transformar. Então... e normalmente a gente quer entrar num padrão de querer se transformar, quando a coisa já está ruim. Já tá lá, já deu um né? problema, já não aguento mais, já criou uma mais. situação muito negativa dentro de casa ou na relação em si, relação, né? Então aí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. E vamos observar, como você falou, tomar a consciência do que está acontecendo para poder mudar aquilo, senão... E se prevenir também, né, gente? Às vezes, né, é algo que ninguém aí... tomou a consciência de que isso está acontecendo no momento. Então, você vai começar a observar, vai fazer um trabalho de observação para ver se, de alguma forma, não está acontecendo algum padrão. Por quê? Porque isso lá na frente pode acarretar em maiores transtornos, né? Enfim, conflitos. E aí, o objetivo é a gente prevenir também. Não só você estar, né, enfrentando essas situações, principalmente com a família, né? Enfim, os parentes, as pessoas mais próximas de você, mas também... com pessoas que, de repente, você também não tem nenhuma relação tão íntima. Não, e essa questão da dependência acaba gerando outras questões, como, por exemplo, eu preciso ter o controle sobre o outro, né? Porque eu dependo dele, como que eu vou perder, né? Essa situação? E aí a gente começa a criar esses controles excessivos, ou começar a criar relações que não são de igual para igual, né? Com parceria nem nada. Com certeza. Muitas vezes a gente se coloca no papel da mãe, da pessoa, ou no papel do filho, se infantiliza para ele cuidar da atenção, chamar, né? Atenção. Ou então... pai. Não, vou ser terapeuta da pessoa. Eu vou resolver tudo, ele vai se transformar, vai virar a pessoa que eu quero que ele seja. Então, tem essas projeções. Falar um pouquinho sobre isso, porque isso é o que mais acontece. Nossa, isso a gente se colocar num papel e num lugar que é uma cadeira que não é nossa, não né? Exatamente. E isso é muito ruim sistemicamente, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Mas a importância de se reconhecer. Será que eu estou sendo mãe do meu marido? Né? Será que eu estou sendo pai da minha esposa? Será que eu estou sendo filha do meu marido? Né? Isso para quem está numa relação. E para quem não está numa relação, também, será que eu estou me comportando querendo ser mãe do cara? Será que eu estou querendo ser filha do cara? Né? O que eu estou buscando? Eu estou buscando um pai, estou buscando um marido, estou buscando o quê? É importante a gente ter essa consciência, por quê? Para a gente poder se colocar na posição de esposa, de namorada, né? De namorado, de esposo, de marido, e não em papéis invertidos, porque isso lá na frente, com certeza vai gerar um rompimento, uma desconexão. Porque a hora que você deixa de ser filha ou deixa de ser mãe, é que muitas das desconexões acontecem, né? Perde a função. Perde a função, exatamente. A gente vê muito isso em consultório. Você começa a fazer terapia, a pessoa acorda, toma consciência e fala, não, esse papel não é meu, transforma e a relação depois, né, fala, aquela necessidade daquela dependência deixa de existir. Deixa de existir, exatamente. Então, será que eu estou numa relação só por causa de dependência, né? Então, vamos pensar sobre isso. Eu trouxe aqui, né, essa visão sistêmica do casal, que seria legal para manter um relacionamento bom. Mas primeiro eu vou falar dos patrocinadores, né? Claro. Que é o floral Deus é Luz, né? Que são os florais que reintegram o ser com a natureza. Então, se você
tem interesse em conhecer o trabalho dos Florais Deus e Luz, entra no site www.floraisdeuseluz.com.br ou no @deuseluzoficial, né? E a gente tem um canal no YouTube, nosso programa vai ficar gravado lá. Venha conhecer nosso trabalho, cursos, palestras, né? Os programas que a gente faz, sempre trazendo muito conteúdo, muita coisa importante do nosso dia a dia para a gente estar discutindo, estar falando. E quem quiser, o @Deusemantovani, o @Tereza Cristina Moraes. você entra em contato com a gente para fazer perguntas, né? Para querer ter mais informações sobre o nosso trabalho. Estamos sobre à o trabalho. disposição. Exatamente. Então, Conta com a entre lá, gente. xerete, dê sugestões, né? Fale sobre os programas. Estamos lá aguardando você. Então, vamos trazer aqui a visão sistêmica para o assunto que a gente estava falando. Primeiro, a equivalência dos dois, né? Num relacionamento, a soma tem que dar 100%. Então, teoricamente, 50% para cada um. Mas não num sentido de divisão. Os dois juntos, somados, têm que dar o 100%. E os dois têm que ter o 100% e aproveitar o 100% da relação. Um é diferente do outro, um tem habilidades que o outro não tem. A soma traz o casal, né? Traz essa questão que é boa para os dois. E a hora que isso não acontece, começam as questões, tipo, eu faço isso para você, você faz isso para mim. Mas o que eu faço vale mais do que o que você faz. Exatamente. Aí começa a ficar descompensado, Isso. né? Porque um vê valor mais do que faz do que do outro e você acaba não valorizando muitas vezes as pequenas coisas do dia a dia, né? Então, primeiro é esse tipo de coisa. A gente tem que ter uma conversa e falar, olha, eu faço isso, faço aquilo, você faz outras coisas que eu não faço. A gente junto dá certo, porque é um complemento. Exato. Mas, com o passar do tempo, fala, nossa, mas o que eu faço é mais importante do que o que ele faz. O que eu faço vai valer mais do que o que ele faz, ou ela, enfim, não estamos falando de gênero aqui. Mas começam as cobranças. Exatamente. Porque a gente vai ficando insatisfeito, vai achando que eu estou dando mais do que eu estou recebendo. E aí começa a degringolar a relação, né? Então, exato. E aí que é muito importante você avaliar, né, as permissões, porque nós permitimos o que acontece conosco. Então, quando a gente identifica onde é que estão esses padrões que estão drenando a nossa energia, né? Onde a gente está dando demais, onde a gente está dando de menos, onde a gente não está conseguindo aí de uma certa forma equilibrar, harmonizar as nossas relações, é que a coisa começa a ficar complicada. Então, é importante eu reconhecer em mim, né? O que eu estou fazendo a respeito disso? E de que forma que eu trago o outro para perto de mim para que juntos a gente chegue num denominador comum. E esse lance que você trouxe agora sobre a porcentagem, eu vi essa semana num post no Instagram. E eu achei muito interessante, por quê? Porque os casais, eles têm que conversar. E o que eu vejo o diálogo que falta não existe. muito nas relações é o diálogo. Então, muitas vezes você está querendo que o outro dê 50%, dê 70%, dê 80%, mas ele está com uma energia de 30%, ele está com uma energia de 20%. Então, aí cai nas expectativas, né? Exato. Porque a gente projeta uma expectativa do que eu espero que o outro faça para mim. E muitas vezes não é o que ele quer fazer, ou o que ele pode fazer, ou o que ele tem condição de nem fazer, tá em condição, né? Exato. Exatamente. Então, ontem mesmo, né, aconteceu um lance de, tava conversando e tal, eu tô com 30%. Então tá, então eu dou 70%. Então vou fazer aqui a parte, né? Então essa importância de você sempre dialogar para encontrar um denominador comum, para que os dois possam contribuir, cada um com aquilo que tem. E, obviamente, como a gente sabe, né, toda relação, ela é uma relação que um cede, o outro cede, né? Mas desde que os dois estejam confortáveis nesse papel, né, de ceder, faz parte, porque as pessoas não são iguais, elas nem sempre gostam das mesmas coisas e querem as mesmas coisas. Então, relacionamento, lê-se limite, até onde eu vou, até onde você vem. E a gente vai negociando para que a coisa flua bem. E o diálogo é importante para a gente entender, né? Eu não posso cobrar o que o outro não tem para dar, ou o que o outro não tem condição de dar, e a mesma forma, né? O outro não pode cobrar. E a gente começa a fazer essa negociação e entender que juntos somamos características, valores, aptidões, né? O que eu tenho de melhor. Os metas, sonhos, objetivos, tudo. E isso sim. Porque senão começa, eu faço. E o outro, eu tenho gratidão. Mas gratidão chega numa hora que
né? Eu vou só receber gratidão da pessoa, a pessoa não faz nada para mim. Vai gerando aquela insatisfação. Com certeza. Né? Muita gente que doa e fala, eu doei a minha vida inteira, sempre fiz a comida, levei, busquei, fiz, aconteci, fiz tudo, né? E o outro saiu, ganhou dinheiro e agora não me traz o dinheiro para mim, não valorizou meu trabalho doméstico, por exemplo, ou cuidei das crianças, ou vice-versa, né? O marido que dá tudo, acha... Dei, paguei, fiz tudo, ela, né, paguei o curso, paguei o cabeleireiro, paguei as coisas, e agora ela não quer fazer um jantar para mim, uma comida, só pensa nas amigas, fica fora de casa. Né? E isso vai gerando uma lacuna, né? Um distanciamento de valores, de objetivos. Então, a gente temos que conversar. Mas a gente tem que sempre manter o casal essa equiparação dos 50%, 50%. Com certeza. E eu preciso colocar para o outro a valorização do meu trabalho, né? Aquilo que eu estou dando, quanto vale isso? E a valorização do que ele está trazendo para mim. Falando assim, parece até grotesco, né? Mas no dia a dia é o que que as cobranças começam, porque eu estou me sentindo injustiçada, estou me sentindo carente, estou me sentindo... Sempre começa esse buraco que eu quero mais do outro, quero mais do outro. E a gente acaba indo para um lugar de vitimismo, né? E é importante a gente reconhecer que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, né? A vida, ela é feita de escolhas, uma relação, ela é feita de uma escolha, de uma decisão. Então, quais estão sendo essas minhas escolhas? Quais estão sendo essas minhas decisões, né? Quanto eu estou permitindo, quanto eu estou colocando de limite, o quanto eu estou sendo flexível, né? O quanto eu estou realmente me vulnerabilizando, mostrando ali também as minhas dificuldades, os meus desafios e também compreendendo o outro, né? Como ele é. Então, Joana de Ângeles, né, que é a mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela fala uma coisa que é muito sábia, né? O caminho da evolução do ser humano está nas relações. Então, as relações, elas foram feitas para que a gente pudesse realmente exercitar o nosso caminho de individuação, né? Ela que dá, né? Vai lapidando o nosso diamante. Então, são as relações que vão aprendendo a gente... entender e aceitar quem a gente é, conhecer o nosso tamanho, nossos limites, né? Aquelas virtudes que a gente tem que desenvolver para aceitar o outro, para ter a paciência, a tolerância, né? A caridade, no convívio, no convívio e na troca que a gente cria essas virtudes, aprende, desenvolve, exercita o que a gente tem que galgar espiritualmente falando, né? Exatamente. Quanto mais eu me reconheço, me enxergo, quanto mais verdadeiro eu sou comigo, eu vou ser com o outro também. E eu começo a compreendê-lo muito mais, porque eu me reconheço nele, né? Porque as relações, elas são espelhos. Então, o que está me incomodando? O que me incomoda no outro existe em mim. Então, olha para isso com carinho. E a hora que a gente entrar numa relação... ver se a gente realmente está inteiro naquilo. Porque uma outra questão que atrapalha demais as relações é quando a gente deixa o rabo preso lá no passado. Com certeza. E muitas vezes não é nem em relações passadas, é na casa da mamãe e do papai. Nossa, isso é super importante. Então, quando vê a sogra, a família do marido, da esposa... entrando dentro da casa, mexendo em questões do casal, né? Então, é como se dormisse na cama, o marido, a esposa e a sogra no meio, ou o sogro no meio, ou o filho do outro casamento. Exatamente. Gente, ou vamos até amigos, entender. Tá? Ou até amigos, sim, até pessoas que não são da família necessariamente, mas são considerados, mas que estão ali sempre metendo bedelho, julgam, no meio, junto condenam tal, sem julgando, saber. E até colocando muitas vezes o casal um contra o outro, né? Então é muito importante essa blindagem, né? Eu costumo dizer que o casal ele tem que se blindar. É importante que ele ouça pessoas, né, que de uma certa forma tem uma representatividade e tal, que vai trazer uma palavra, um ensinamento, um direcionamento, mas que é importante questionar o seu coração, né? Se aquilo realmente faz sentido para você. Porque muitas vezes a pessoa pode ser mais sábia, mais experiente, né? Ter, enfim, uma série de virtudes bacanas que você admira, mas aquilo pode não ressoar com aquilo que você sente no seu coração. E aí, muitas vezes, você vai tomar decisões, né? Ou vai fazer escolhas que não faz sentido para você e que vai acarretar em sofrimento, em dor, em distanciamento. A gente sempre tem a tendência de querer repetir o que já foi. Então, nossa, estava com aquele antigo namorado ou namorada, vivia daquele jeito, e os amigos acostumados assim. De repente, aquele relacionamento não funciona, arruma uma outra pessoa.
todo o entorno, né? Seja família, amigos, estava acostumado com um padrão. E agora você tenta alterar esse padrão, e então tem a resistência. Tem. E aí começa, fulaninho era melhor, o fulaninho As fazia isso. comparações que são terríveis. E a gente, né? E com o passar do tempo, a própria pessoa que está no relacionamento acha uma zona de conforto numa situação que ele já viveu. Numa coisa, não, mas antes Que era não é desse positivo, jeito. que não é legal. E né? às vezes Que com tá essa repetindo o padrão. outra pessoa, né? A tentativa da mudança, porque se deu errado lá, é porque não estava bom. Algum motivo teve, né? E a gente alterando o padrão, muitas vezes inconscientemente, a gente quer repetir. Levar a pessoa no mesmo lugar que eu estava acostumada a ir. Fazer o mesmo tipo de atividade que eu estava acostumada, Nossa, arrumar isso a é casa e muito coordenar comum. a família do jeito que era antes. Gente, vamos tomar cuidado, porque se houve uma mudança, era necessário. Se aquele relacionamento... Se adaptar novamente num outro lugar, né? Exatamente. É uma nova construção, exatamente. é tudo do zero, né? Então, vou aproveitar essa oportunidade do novo para me abrir para o novo. Novos hábitos, novas rotinas, novos lugares, né? Para explorar coisas novas. Isso é difícil, né? A mudança... Tem muitas então, pessoas que têm às vezes a pessoa passou anos daquele jeito e agora está há meses na nova relação. E a tendência é a gente sempre ir para o lado daquilo que é a nossa zona de conforto, aquilo que a gente já conhece, já viveu, já experimentou. E isso não é bom, gente. Não é nada bom. Então, uma observação, né? Quando vem a tendência, falar, olha, eu vou de novo naquele restaurante que eu ia com esse. Puxa, não. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia. E a família, né? Os amigos, aquela coisa. Então, vamos pensar, né? Querendo mudar. Certo, Tequinha? Enfim. Maravilhoso. Eu acho que, né, a gente levantou algumas questões importantes aqui. Eu acho que só aí já tem muita coisa para o pessoal pensar, né, a respeito disso. Com certeza. Então, tanto no trabalho sobre, né, esses 50%, 50%, essa equiparação, essa dependência emocional. O excesso de controle, né, que atrapalha muito as relações. Então, que eu quero que o outro seja exatamente do jeito que eu quero, ou se eu não estou numa relação, também não está. Por quê? Porque quer encaixar a pessoa num estereótipo ali pré-moldado dentro de uma caixinha e acaba impedindo de se permitir amar, né? Então, é importante olhar para isso com carinho. Então, e aí, vamos aqui encerrando. Me passa um recadinho aí para eles que você acha importante, dando uma conclusão aqui para o nosso programa de hoje. Bom, eu costumo sempre orientar da importância dos 3 OBs, né? Que seria uma prática diária e constante de autoobservação. Então, como eu penso, como eu sinto, como eu me comporto, né? O que está acontecendo ao meu redor? Então, a observação ao meu redor. E a observação do todo, porque nós somos uno com o universo. Então, é importante eu também reconhecer o quanto o todo está impactando na minha vida, né? E assim eu vou conseguindo ter mais clareza do que eu penso, do que eu sinto e de forma que eu ajo. Então, os 3 OBs. Observar a si, observar o outro e observar o entorno, redor. que a gente falou, né? Dessas interferências. Exatamente. Então é isso, gente. Vamos ficando com o nosso programa aqui de hoje, com o nosso mentor. E se vocês quiserem, né? Entre em contato com a gente, @DeuseMantovani. @Tereza Cristina Moraes. Estamos aqui para esclarecer dúvidas, para trazer, né, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E vem logo, logo novidades aí por aí. Podem então, esperar. Podem Vai vir esperar. uma novidade maravilhosa e a gente espera vocês. Então, vamos ficar ouvindo um pouquinho de Haydn para equilibrar a nossa energia. Boa semana.